sobre um daqueles debates que a gente não deveria ter. Uma daquelas situações em que a gente deveria olhar para o cenário e falar: menos. Menos. Não é assim. Não precisa ser assim. Para com esse discurso infantil. Para de falar bobagem. A quantidade de bobagens que a gente escuta sobre vários assuntos nos obriga a, de vez em quando, falar sobre as bobagens para talvez acordar o autor da bobagem, mas, sobretudo, quem escuta a bobagem, para não reproduzir a bobagem. Não se trata de uma discussão em que cabe o debate ideológico. E em certos assuntos é só ideologia. O jeito de encarar certos eventos é ideologia. Mas tem coisa que não dá para negar, tem coisa que não dá para fazer, tem coisa que não tem jeito, não tem a menor condição. Então, veja só, eu queria pedir para que a gente rodasse a entrevista que o Luiz Marinho deu. Há um trecho da entrevista que o Luiz Marinho deu, ele reuniu jornalistas e ele falou sobre alguns assuntos e lá pelas tantas ele trata de um tema que ele não conhece, mas resolveu abordar, que é agricultura. Vamos ouvir o que ele falou. É importante lembrar que quem bota alimento na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, pequenos produtores, agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente torce o nariz quando fala, mas é a realidade. E o agro tem seu papel mais exportador, mas é preciso olhar também para a alimentação do nosso país. Bom, disse o ministro do Trabalho e do Emprego: quem bota alimento na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, os pequenos produtores, a agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente torce o nariz quando fala, mas é a realidade. O agro, e aí ele está falando do agroempresarial, do agronegócio, tem seu papel mais exportador, mas é preciso olhar também para a alimentação do nosso país. Terça-feira, entrevista, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e do Emprego, não entende nada de agricultura, não entende nada de pecuária, não entende nada de agronegócio, deu essa declaração repetindo uma ideia falsa, uma narrativa, um reforço negacionista. No tempo de Bolsonaro, tinha turma que negava a ciência e a tecnologia e se posicionava contra a vacina, seus avanços e a contribuição que ela dava. Em tempos de Lula, a turma, da qual Luiz Marinho faz parte, nega a ciência e a tecnologia, se posiciona contra a agricultura, seus avanços e contribuição. Ou seja, o feijão da agricultura familiar é melhor do que o feijão da agricultura empresarial. Por definição, para ele, o milho da agricultura familiar é mais importante do que o milho da agricultura empresarial. E ele sugere que o agronegócio brasileiro manda as coisas para fora, enquanto a agricultura familiar alimenta o Brasil. Lembrando que a agricultura familiar não é assentamento do MST. Uma família assentada é parte da agricultura familiar, mas a agricultura familiar não é isso, é muito mais do que isso. 70% das propriedades do agrícolas no Brasil são familiares, 70% das propriedades. Nós temos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 3 milhões e meio são propriedades familiares. Quando ele diz isso, o agronegócio tem um papel mais exportador, ele está falando uma bobagem que dá vergonha para ele e também para nós, porque ele é o nosso ministro, né? Ele é o nosso ministro. Ele vai lá fora, repete essas coisas, fala isso em eventos, fala isso para jornalistas. E é melhor ele não falar. Por quê? 78% do café produzido no Brasil é consumido no Brasil.
76% do milho produzido no Brasil é consumido no Brasil. 98% do feijão. 86% do arroz. Para ficar em algumas culturas. Ou seja, o grosso da produção do agro brasileiro, não importa se familiar, se empresarial, seja lá o que for, fica aqui. Exceção, soja, 48% fica aqui, mais da metade vai para fora. Tirando soja, 86%. Aí você vai olhar, bom, mas peraí, o café é produzido por quem? Mais da metade não é produção de agricultura familiar. Milho, mais da metade não é produção de agricultura familiar. Feijão, 70%, agricultura familiar. Mas arroz é 34% agricultura familiar. Não vou falar de soja, todo mundo sabe que soja não é próprio da agricultura familiar. Pequenas propriedades não conseguem ser produtivas. Mas bovino também, 30% é agricultura familiar. Trigo, 21%. O Luiz Marinho entende de agronegócio tanto quanto eu entendo de agronegócio. A diferença é que o Luiz Marinho sai falando o que ele pensa em vez de ir pesquisar. Porque se ele for pesquisar, ele não repete esse tipo de coisa. Tem um profissional chamado Rodolfo Hoffmann, um dos maiores estatísticos agrícolas do Brasil, referência para os maiores especialistas em agronegócio do Brasil, em agricultura, gente que não está preocupada se o MST está crescendo ou não está crescendo, se a agricultura empresarial cresce ou não cresce. É gente que olha o cenário, fotografa, analisa e acabou, e estuda. O Rodolfo Hoffmann preparou anos atrás uma nota técnica que foi publicada na revista Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade de Campinas, que é uma referência. E ele foi fazer alguma coisa que é muito difícil de fazer. Ele mesmo, no trabalho dele, questiona esse desafio que ele colocou diante dele, que é calcular quanto da agricultura brasileira é produção de agricultura familiar. Porque é muito difícil. Vamos medir em tonelada. A mandioca é muito mais pesada do que o fumo. Então, 1 hectare de mandioca produz mais tonelada do que 1 hectare de fumo. Então, não dá para comparar a mandioca com fumo. Bom, então vamos pegar valor. Vamos pegar o que é exportado e o que não é exportado. Mas quer dizer então que se eu produzo 2 grãos de feijão, o meu vai para o exterior, o seu fica aqui. O seu vale mais do que o meu porque o seu ficou aqui, mas então faz o seguinte, você manda o seu para fora e o meu fica aqui, aí o meu vale mais do que o seu, mas nós dois produzimos 1 grão de feijão. Não tem o menor sentido. Ainda assim, com todas as dificuldades, todos os desafios, Rodolfo Hoffmann fez um levantamento e chegou à conclusão de que a agricultura familiar abastece as famílias brasileiras no mais ou menos em torno de 20%. Ou seja, 20% da produção, daquilo que a gente come. E com exceções, né? Hortaliça é mais, como eu falei, feijão é mais. Mas ele foi fazendo um pelo outro e olhou para cá, olhou para lá, é 20%. Então, a agricultura familiar é 20%. O que não significa que os assentamentos do MST são 20%. Porque o assentamento do MST, dentro da agricultura familiar, é uma parte que tem a mais baixa contribuição à produção. Por culpa dos assentados, porque eles são de esquerda, porque o Stedley é de esquerda. Não. Eles brigam pelo assentamento, com todas aquelas loucuras que envolvem o MST, mas as famílias que são assentadas não têm culpa disso, elas são assentadas, elas deveriam ter toda a assistência que não têm, do jeito que deveriam ter. E deveriam ter um modo de produção lógico que seguisse a ordem da ciência e da tecnologia, e muitas vezes não seguem, porque os acampamentos que se tornam assentamentos depois, muitas vezes são tomados por uma ideologia e fica aquela ideologia ali e produção à antiga. Não dá para ter produção antiga, porque produção antiga é
produtividade à antiga. Então, o que a gente sabe, e já trouxe esse dado aqui, em outras ocasiões, o custo para assentar uma família é alto hoje. Mas, quando você vê quanto a família consegue produzir por ano, em média, R$ 3.500 por ano, o que dá R$ 300 por mês. Esse é o resultado médio de cada lote assentado no Brasil. Nós estamos falando de 1 milhão de famílias assentadas. R$ 3.500 por ano. Se você fizer a conta, dá uma produção de 3 bilhões e meio de reais por ano, sendo que o volume total de produção no ano passado no Brasil foi de 1,1 trilhão de reais. Ou seja, os assentamentos do MST dentro disso tudo não chegariam a 0,5% de tudo que é produzido. E o Luiz Marinho vem construir uma frase: quem bota comida na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, os pequenos produtores, a agricultura familiar, os assentamentos do MST. Não tinha nada que falar dos assentamentos do MST. As pequenas propriedades, os pequenos produtores, a agricultura familiar são muito importantes. Os assentamentos que não são do MST, os assentamentos são do INCRA, são do governo, são do seu dinheiro, não tem nada a ver com o MST. Não existe assentamento do MST. O MST não é um ministério, o MST não é um departamento do governo, o MST não é nada. O MST é um movimento sem terra que comete crimes ao invadir áreas da Embrapa, ao invadir terra produtiva. E quando sai um assentamento, ele não é do MST. Que assentamento do MST? De onde tirou isso? E ele fala que muita gente torce o nariz quando fala. Claro que torce o nariz. Então, o agronegócio no Brasil é formado por agroempresarial, por agrofamiliar, por pequeno produtor, por médio produtor, por grande produtor. E essa é a beleza do campo. Como é? No setor industrial, você tem as grandes indústrias, você tem as médias indústrias, as pequenas indústrias. As pequenas empresas empregam um volume grande de pessoas, a agricultura familiar emprega muita gente, os pequenos produtores, é tudo muito bacana. Os assentamentos no Brasil, nós tivemos essa experiência, os assentamentos não foram bem sucedidos. A reforma agrária brasileira é a maior reforma agrária do mundo, não foi bem sucedida. Não é um projeto que rende dinheiro para quem foi assentado. Não existe um assentado que ganha dinheiro. Pode ter aqui ou ali pontualmente, mas a média é R$ 300 por mês. É muito pouco. Então não adianta defender como um exemplo de produção aquilo que não é um exemplo de produção positivo, é um exemplo de produção negativo. Me refiro aos assentamentos, à reforma agrária. Não à agricultura familiar. Agora, tentar pegar a agricultura familiar, colar ela no MST, que não faz sentido, e sugerir que existe uma oposição entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial, como se várias das propriedades ou das produções ligadas à agricultura empresarial são familiares, é um absurdo. É tentar colocar ideologia, mais ideologia, mais ideologia, mais ideologia, num país que precisa de bom senso. Não estou dizendo nem consenso, mas precisa de bom senso. Nós não podemos ser contra a vacina, nós não podemos ser contra o agro. O agro, eu me refiro à agricultura. Hoje, produção de feijão, terceira safra, em propriedades extensas, com irrigação. E só se consegue com irrigação. É caro, é complicado. Aí vem esse ministro, numa frase infeliz, numa frase sem sentido, numa frase infundada, e fala que quem bota alimento na mesa do povo brasileiro são as pequenas propriedades. Para quê? Para que as pessoas fiquem com raiva das grandes propriedades? Dos grandes produtores? Grandes produtores, pequenos produtores, médios produtores, estão todos na mesma página.